Fala pessoal, se você é cirurgião dentista e chegou nesse vídeo, fique aí até o final. Hoje você vai conhecer como a inteligência artificial pode ajudar você na gestão do seu consultório e também a melhor tratativa aí com o seu paciente. Uhum. Bem-vinda, doutora Renata. Vamos falar um pouco aí dessa novidade na odontologia, com a consultoria, com a inteligência artificial. Mas para começar, queria que você falasse um pouco da sua jornada. Quem é a doutora Renata, para quem está ouvindo a gente. Tá joia. Primeiramente, muito obrigada, Débora, pelo convite novamente aqui, né. É um sucesso a vitrine, sempre estou acompanhando, então é um prazer enorme estar aqui novamente, tá. Bem, quem Obrigada. sou eu, né? Eu sou a doutora Renata Carvalho, sou cirurgiã dentista há 19 anos, mãe de 2 meninos, e desde muito cedo, Débora, eu descobri que a odontologia ela vai muito além do sorriso. Então, para mim, ela é a porta de entrada para entender o corpo, as emoções e até a história de cada pessoa. Isso tem um pouco a ver com o seu processo pessoal? Sim, completamente. Quando eu tinha por volta dos meus 19 anos, eu me formei em instrumentadora cirúrgica, fui instrumentadora na aeronáutica, e antes de me formar em odontologia, eu já via que tinha alguma coisa diferente na questão de doenças das pessoas. Nas próprias cirurgias, eu via um paralelo nas doenças que haviam situações específicas que se repetiam. Então, depois que eu me formei em odonto, eu tive a minha clínica própria e agora, depois de 19 anos, eu expandi para uma consultoria e atendo também a odontologia com a visão integrativa através de consultas online. Renata, vamos para o que é mais inédito nessa entrevista, que você Uhum. trouxe de novo, que é a inteligência artificial, para os cirurgiões dentistas dentro da odontologia. A inteligência artificial chegou aí para todo mundo e talvez, ao meu ver, você saiu um pouco na frente aí, né, quero saber como que você entrou nisso e que novidade é essa? Você testou com você? É uma consultoria, para a gestão do consultório dos dentistas? Sim, sim. Nesse longo caminho na odontologia, com vários colegas, dentro de cursos variados, porque a gente, na odontologia, acaba ficando muito ligada à capacidade, capacidade, a gente não para de querer se capacitar a todo tempo, porque é muita novidade, é sempre algum curso diferente, uma técnica melhor, um material, de mais qualidade, então a gente sempre tem que estar muito capacitado. Só que eu percebi que o impacto da odontologia, ele não cabe só entre 4 paredes. Ele vai muito além, sabe, Débora? Então, eu decidi apoiar outros colegas, a viverem essa nova expansão também. Então, o meu propósito é transformar a consulta odontológica em uma experiência memorável para cada paciente. Para Onde o o paciente paciente, oi? para o paciente. Para o paciente. Por quê? Porque esse paciente, quando ele entra dentro de um consultório, ele quer uma resposta. Assim como quando a gente entra no médico. A gente não quer só uma receita, a gente não quer só um orçamento. A gente hoje, com todo o acesso à informação que todo paciente tem, qualquer um, independente de onde ele more e de onde ele esteja, ele tem um acesso à informação hoje que antes ninguém tinha. Era uma camada muito menor que conseguia sair para fora do país, estudar e ter um conhecimento mais apurado. Hoje não, hoje qualquer pessoa tem esse acesso. Então, quando o paciente ele senta numa cadeira de um dentista e ele é visto de uma forma integral, e o dentista conquista não só a confiança, mas a valorização real daquela entrega, faz todo um combo, porque sai um paciente entendendo de onde vem o problema dele, ele sabe que ele está ali, que provavelmente ele vai só resolver a consequência dele, mas ele gostaria de não ter mais aquele problema.
E hoje o dentista ele tem essa capacidade. Ele pode entregar para o paciente uma raiz e dizer: olha, isso daqui é o que causou. Nós temos na mão uma oportunidade de você não vir a repetir isso daqui. Né? E isso vem muito de encontro à Renata como pessoa e não como profissional. Quantas questões de saúde minha iam e voltavam, iam e voltavam. Tratava, voltava. Operava, voltava. E aí a Renata foi sendo mutilada. Então é onde cresce todo essa garra, essa vontade, essa curiosidade de entender mais, de ir mais a fundo. Então a IA ela vem para trazer capacidade também pro cirurgião dentista, porque eu Uhum. coloquei toda a minha caixa dentro dessa IA. Qual é o diferencial que o cirurgião dentista vai ter, utilizando essa ferramenta, contando com a sua consultoria? Certo. É o seguinte, Débora, eu vejo muitos dentistas brilhantes tecnicamente, mas inseguros em precificar, em se posicionar, em conquistar mais pacientes. Então foi isso que me motivou a criar essa consultoria personalizada com essa entrega de IA personalizada. Não é uma mentoria em massa, onde eu reúno vários cirurgiões dentistas. Ela é individualizada. É uma entrega individual e personalizada, tá? Então, o que que Entendi. qual é o papel dessa inteligência artificial? Ela entra como uma aliada para poder organizar custos, gerar clareza, mostrar para o dentista exatamente o que cobrar, como se posicionar. É uma tecnologia que parecia muito distante, mas agora ela cabe na rotina do consultório. Ela faz uma entrega não só para o profissional, como também para o paciente. É uma IA que ela lê as radiografias, ela desmonta o quebra-cabeça, que talvez naquele momento ali levaria horas para um cirurgião dentista sentar, calcular, analisar, porque a odontologia integrativa, Débora, ela não é um paciente sentado numa cadeira e um motor na mão. É uma Uhum. odontologia que agrega imagem, que agrega pedidos de exames de sangue para avaliar eixos metabólicos, eixos hormonais. Nós precisamos entregar para um paciente o que de fato ele pode receber através da odontologia. A odontologia tem na mão a capacidade de prever uma doença, um câncer, uma diabetes, uma esclerose múltipla, um Alzheimer, uma trombose, um E aí AVC. a hora que ele utiliza essa inteligência artificial, ele consegue, junto ali com o que ele tem que fazer no paciente, dar esse retorno também Dá esse para retorno ele. para o paciente. Paciente Isso hoje torna a odontologia mais humanizada, né, doutora? humanizada e completamente diferenciada e acompanhando o ritmo que a medicina está. Hoje, nós da odontologia dependemos de uma medicina integrativa e os médicos com visões integrativas necessitam de nós, cirurgiões dentistas, com uma visão integrativa. É um combo, não é invasão, é um combo. Quem entende a importância de uma visão integrativa e humanizada em cada paciente entende o quão importante é a gente estar mais unido do que seccionado. Agora, se um cirurgião dentista, ele, não tiver interessado nessa área, porque eu sei que ainda Certo? tem uma certa resistência, eu quero perguntar Sim, isso para você. sim, Se sim, ele tem mais os desafios ali na questão de gestão, na questão administrativa, a IA também funciona? sim. Porque a IA, Débora, ela não vai ser uma IA planta, uma IA mobilizada. Uma IA, Só para ela é ficar claro, porque talvez as pessoas não entendam, assim, mas não é a mesma coisa que, você consultar o ChatGPT, porque o ChatGPT não. está acessível para todo mundo. É Exatamente. diferenciado, Não, né. é diferenciado. É uma IA que vai ser o profissional falando. Vai ser colocada para ele, é dele. Ali vai É ter um o linguajar agente ali, né. dele. É, exatamente, é ele. É uma consultoria
onde eu sento com esse dentista, eu avalio todas as dificuldades que ele tem, esclareço tudo para ele, porque isso veio de uma experiência de 6 quebras, né, Débora? São Sim, 19 anos de consultório e 6 quebras. Eu quebrei 6 vezes. Então, uma pessoa que quebra e se levanta, na segunda ela se levanta de novo e maior. E só vai aumentando. E assim foi comigo. Só que junto com o momento ruim, também vem uma experiência, um aprendizado que não acaba nunca. Né? Então é sim, essa a minha entrega na consultoria. Sentar e falar assim: eu sei do que você está falando. Eu sim. entendo o que você passa, eu entendo o material que você usa, eu entendo a dificuldade que você passa em um paciente ou outro que você coloca um implante e cai, sendo que os outros 95% que você fez não caiu. Eu entendo sobre isso. Então, é um linguajar de profissional para profissional, de dor para Sim, dor. nada É melhor um do que ter um consultor que está que na área e entende que é exatamente um colega ali, né, que é da isso. área da Exatamente. odontologia E mesmo. que quer, eu tenho um propósito de deixar um legado, né? De Sim, deixar esse legado, um legado onde os colegas consigam fazer uma entrega para o paciente de forma humanizada, para além dali da além do obturação, do sorriso, cuidado, para né. além do sorriso Você piano. falou das doenças graves, e eu acho Uhum, isso também muito interessante dentro da odontologia, porque antes de te conhecer, eu não sabia que isso tinha, né. uhum, Então, talvez vamos trazer agora, fala um pouquinho sobre isso, sim, como que a odontologia pode revelar essas doenças que você citou, como um diabetes, um câncer. sim. Débora, a boca, ela revela muito mais do que a gente imagina, tá? Muitas vezes, antes mesmo de uma doença se manifestar no corpo, ela já deixa sinais na cavidade oral. Então, por exemplo, o Na câncer gengiva, alguma coisa assim? não só na gengiva, principalmente nos meridianos, tá? Que são regiões onde a gente consegue avaliar, diagnosticar através de imagens, tá? Radiológicas, tanto panorâmicas como tomografias. Quando a gente já tem uma instalação de toxina ali naquela cavitação, a tomografia ela traz para a gente com mais clareza. Então, são exames específicos mesmos para avaliar. Esses meridianos são o quê? É na parte interna do dente? Vamos lá. Medicina chinesa. Existe há mais de 6.000 anos, certo? Então, o que que é a medicina chinesa? O que que é a acupuntura? Tem gente que está com uma dor no pé e enfia uma agulha na cabeça. O que é Sim, isso? É um ponto energético. Então, nós temos pontos energéticos no corpo que são interligados em musculatura, em órgãos, em fibras, em ligamentos, tá? Então, quando a gente fala de meridiano, a gente está falando de uma rodovia. Vamos imaginar didaticamente uma rodovia. O dente é um dos pontos de ônibus. entendi. Certo? Então, por exemplo, Uhum. você tem ali o fígado, mas o meridiano passou ali pelo fígado e ele continua. E aí ele vai passar por um certo dente, depois ele vai passar por outras estruturas. Então, a gente é todo interligado. Não existe boca saudável num corpo doente e nem vice-versa. Se eu tenho um problema lá no meu intestino, eu tenho o dente que é linkado ao meridiano do intestino e que apresenta o problema ali. Então, Sim. muitas mulheres já sofreram de aborto, muitas mulheres já passaram por dificuldade de engravidar, e tudo isso está linkado também à boca. Faz sentido isso? Porque não tem como isolar, porque senão parece que a gente isola os dentes do Isso, restante do corpo, exatamente. né, porque já todo mundo sabe que tem essa ligação. E hoje Não é com à nesse universo toa, de informação, todo mundo já sabe disso, né, sim, não é à embora a odontologia seja, acho que um pouco menos divulgado ou, né, as pessoas têm um pouco menos de informação sobre isso, sim. mas, né, não está isolado, está dentro do nosso corpo, né. Não é à toa que na nossa boca cada dente é um órgão, Interessante também. tá? Quando você perde um dente, você perdeu um órgão E dentário. com relação a isso, não existe uma certa,
resistência, assim como a medicina integrativa também tem? Existe a resistência e tudo que é novo vai gerar questionamento, isso é fato. Há quanto tempo tem isso Há dentro mais de da 20 anos. odontologia? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos a Nossa, é gente bastante fala tempo. aí de visão integrativa, mais de 20 anos. Então, da mesma forma que aconteceu com a acupuntura, porque a acupuntura para entrar para a odontologia foi também um marco, e hoje é reconhecida pela OMS. Então, a odontologia com a visão integrativa que eu aplico não é mística, não é terapêutica, é uma ciência associada à clínica. Então, Débora, quando a gente tem evidências em pacientes que tiveram alívio de dor, que melhora a vitalidade, que até descobertas precoces das doenças sistêmicas a gente tem capacidade, muda completamente a nossa visão quando a gente pega um paciente. A gente entende que a gente tem uma capacidade de entrega muito maior do que a de um motor, de uma colocação de resina, de um tratamento de implante. Não que isso não seja necessário, não é sobre isso, mas é uma complementação. Muitos colegas hoje realizam cirurgias que aquele paciente não tem condições alguma de passar por aquela cirurgia. A gente passa por pacientes que recebem um implante que ele jamais poderia estar recebendo anestesia, que dirá o implante. Você tem algum case, assim, de Ah, muitos, sucesso, algum caso que a muitos. gente poderia mostrar aqui e esclarecer para as pessoas? Sim, eu tenho. Só que o mais importante do que a gente falar de case de sucesso, Débora, é o que ninguém sabe. Elas só alcançam aquele propósito, aquela. Vamos utilizar a palavra cura, mesmo que Tá. temporária, tá? Quando ela quer. Eu sou uma prova viva disso. Então, a devolutiva é um momento de ouro. Não é só mostrar um exame, devolver ao paciente um mapa da própria vida, né? Conectando, a gente conecta sintoma, emoção, saúde. Então, uma consulta, que eu chamo de memorável, é aquela em que o paciente sai melhor do que entrou, Débora. Não só com o diagnóstico, mas com a esperança, com a clareza, sabe? Então, E eu contar um acho que hoje em caso, dia todo mundo procura isso, sim, não só sim, em terapia, mas acho que em todo tipo de serviço, né, você vai sim, eh, um serviço de estética, fazer uma unha, você sempre quer uma coisa mais humanizada, porque isso já não vai mais embora, né, doutora Renata? sim. E é mostrar o que é possível, né, Débora? Não é prometer milagre, é caminhar junto, com verdade, com entrega, entende? Então eu poderia aqui falar vários casos, mas o caso mais importante é aquele que realmente quer que dê certo, quer entender e quer buscar e trazer realmente uma devolutiva para si próprio. Eu já tive Como que você pacientes acha que eu. que entende quando o paciente, ele não quer se cuidar de verdade? Então, quando você entrega para ele a causa, o que ocasionou, a raiz de tudo isso, e ele não acredita ou ele não quer encarar. Porque demanda de uma emoção, demanda de uma história. A boca conta a história. Eu pegar um Uhum. raio-x de um paciente, uma tomografia de um paciente, fazer algumas perguntas chaves para ele numa anamnese, eu consigo compreender exatamente os padrões daquele paciente, a história vivida daquele paciente, as dores que ele tem, as dores que ele já teve. Então, por exemplo, um dente que foi cariado com 12 anos de idade, teve um acontecimento. Quando eu pego um exame com uma mulher de 35 anos, 33, 32 anos, com hormônio lá no pé, é uma mulher sofrida emocionalmente, porque os nossos hormônios, eles caem com a idade? Claro que caem, mas eles sempre despencam quando existe uma alta de cortisol. E a gente tem uma alta de cortisol ou para acordar do nosso sono, do nosso despertar, ou quando a gente está numa emoção muito forte. Então, o cortisol acaba sendo um, um mediador para você não morrer ali, não Hum. infartar com aquela emoção ou com aquele susto, entende? Então, na hora que o cortisol sobe, todos os outros são bloqueados. Então, aquela pessoa que vive num estágio emocional sempre à beira
da agonia, da ansiedade, do tem que resolver tudo para ontem, eu não aguento isso daqui, eu não aguento fulano falar isso, eu não aguento, eu não sou reconhecida, eu não sou amada, eu não sou valorizada. A pessoa sempre fica ali naquela névoa onde mantém o cortisol mais elevado e todos os outros hormônios que são anti-inflamatórios naturais lá embaixo. Então, Isso. tudo É, isso na porque minha isso faz a anamnese. pessoa, né? E a saúde em geral, né? Sim. Então, no momento da minha consulta, da minha anamnese, eu trago tudo isso à tona, porque eu preciso entender o que de fato está adoecendo aquele paciente. E aí tem paciente que vira para mim e fala: Nossa, mas parece que você é psicóloga. Não, não é sobre psicologia. É sobre entender o que ocasionou aquele problema. Porque senão eu vou te resolver esse problema e daqui a pouco ele vai voltar. E aí vai parecer Uhum. que o tratamento foi uma porcaria. Eu pensei que isso daqui ia me trazer um resultado, mas esse resultado foi ótimo no início. Depois virou a mesma coisa ou pior. A gente vira para mim e fala assim: por que o câncer volta então? Você acha que a pessoa quer estar com câncer? Talvez sim. É a utilidade dela. No momento que ela está no desespero, ela faz Não que seja todo um consciente. tratamento. Tudo no inconsciente, exatamente. Quando você está ali no desespero, que você quer a cura, que você quer, que você deseja, que você almeja, às vezes vem o profissional que vai te trazer um caminho para que aquilo ali talvez possa ser solucionado. Mas e na hora que você cura? Será que aquelas pessoas que se aproximaram de você na hora que você estava doente, elas já podem se afastar? Elas já podem viver a vida delas? Você permite isso? Sua vida fica melhor ou pior? Então, quando eu trago isso para alguns pacientes, eles não acreditam. Não É isso que eu ia acreditam. E te tá tudo perguntar. bem. A E tá doutora Renata com o paciente, pela primeira vez. Como que eles recebem a primeira vez? Não tem como ser na primeira, tá, Débora? Não tem como ser na primeira. Na primeira Hã. consulta, é de fato uma anamnese muito profunda, né? Onde eu pego tudo ali e colho todas as informações de vida desse paciente para entender o histórico daquilo que ele está me trazendo como reclamação. Porque em cima da Tá. anamnese, eu vou fazer os pedidos de exames específicos. Muita gente, inclusive, fala: mas dentista não pode prescrever e fazer pedido de exame de sangue. Ele não só pode, como ele deve. Existe uma lei que ampara médicos e cirurgiões dentistas e qualquer outro profissional da saúde, desde que aqueles pedidos de exame sejam algo para complementar a atuação dele. E hoje eu pedi hormônio, eu estou pedindo para ver o quê, Renata? Você está invadindo a endócrino? Não, eu estou avaliando o osso, ver como que essa mandíbula tá, como que essa maxila tá, como que tá cada dente, porque cada dente tem cálcio. Eu preciso avaliar o metabolismo do cálcio que ocorre na tireoide. Eu não vou tratar como endócrino, mas eu vou tratar como cirurgião dentista. Eu preciso avaliar, eu preciso dizer para esse paciente: você está com um problema no metabolismo do cálcio. Você afeta onde eu trabalho e todo o restante do teu corpo. Então eu posso ser essa via de informação. Tem pacientes que estão no hipotireoidismo ou até mesmo no Hashimoto há décadas. Décadas. Pega os exames e fala: mas doutora, nunca ninguém me falou, mas eu sempre tive isso daqui. Pois é, nunca ninguém te falou. E aí aquela taquicardia, aquele cansaço que parece que perde a alma. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde que é. Mas é porque ainda falta olhar para esse paciente como um todo. Referência de laboratório não é referência para ser seguida. É referência para a gente pautar o que está baixo, o que está alto. Não é tá dentro da referência, tá bom. Não, não é. Não é desse jeito. Enquanto tá lá, por exemplo, uma B12 que deveria estar 911, está apresentando lá 214. É a mesma coisa que na escola. Eu posso tirar 0, posso tirar 10. É a mesma coisa? Não é. Mesma coisa o exame. Agora, por exemplo, um CA 15,3, que o máximo lá é 35. Se ele está com 20, nossa, tô ótimo. Pode ser de 2 a 35. Não, o corpo está gritando, falando: olha, se você não se cuidar, você vai ter câncer.
Câncer de mama, entende? Renata, mas o que que isso tem a ver com a odontologia? Tem a ver que o primeiro osso que começa a perder o cálcio é a mandíbula. E na hora que eu vejo lá já uma osteopenia ou uma osteoporose, que esse cálcio saiu e não retornou, ele parou em algum tecido. Eu preciso saber onde meu cálcio tá. Cadê o cálcio dessa mandíbula? Tá numa carótida, como ateroma de carótida? Tá numa vesícula, como pedra de na vesícula? Tá num rim, como pedra no rim? Tá numa mama, como um nódulo calcificado? Tá num útero, como um mioma, porque também é cálcio? Aonde que ele tá? É bem interessante, né, isso. E aí, no caso, vamos supor, se quando você detecta também uma questão mais grave num paciente, obviamente que você vai pedir para ele procurar Na alguma verdade, ou a não. gente é uma equipe, né? Eu sou dentista, mas eu tenho os meus colegas que são médicos, os que ssão fisioterapeutas, os que são da área da endócrino, até da própria medicina, cada um na sua especialidade. Então a gente tem todo um aparato de equipe, tá? Eu Uhum. trabalho vinculada à boca. Agora, eu não mando o meu paciente, eu não encaminho o meu paciente para o colega que trabalha comigo. Ele tem o médico dele. Eu envio uma carta, um encaminhamento, caro colega, avalie esse exame, vejo sobre isso, entende? Mas eu também Uhum. dou o meu parecer como cirurgião dentista. Então, quando você pergunta de case de sucesso, eu gosto muito de trazer um rapaz que foi atropelado, ainda jovem, de bicicleta. Ele perdeu parte da calota craniana e ele ficou com uma deficiência em fala, ele ficou com uma deficiência em mordida, em respiração e no andar. E aí vem uma outra especialidade minha, que eu tô nisso há 16 anos, que é a miofuncional, onde a gente trabalha a odontologia através dos hábitos, hábitos de língua, de respiração, de mastigação, de deglutição, e é um tratamento que trata da cervical até o pé, tudo através da boca. Então, pacientes com autismo, que a gente vê a dificuldade de sobreviver. Por quê? Porque a respiração é praticamente 100% bucal. E a nossa respiração ela precisa ser nasal para a produção de óxido nítrico, para haver de fato a oxigenação perfeita de todas as nossas células do corpo. Então, Débora, não tem como não se apaixonar com uma odontologia que a É gente uma deli olha e é trata na gostoso boca. de ouvir, assim, que tem toda essa associação, Sim, e a gente entender um sim. pouco. Sim. A gente tratar pela boca, diagnosticar de fato o que aquele corpo está precisando, repor aquilo que precisa e trazer de volta ao paciente uma capacidade de vitalidade um pouco maior, sabe? Então, por exemplo, esse rapaz mesmo, ele já estava há mais, se não me falha a memória, mais de 14 anos com a dificuldade da fala, com a dificuldade respiratória, com a dificuldade no andar, né? E ele hoje anda, ele fala já melhor, ele respira com a boca fechada. Então, assim, é gostoso, é muito gostoso. Como eu tenho outros pacientes que nunca souberam que aquela taquicardia, que aquele cansaço, que gastaram tanto dinheiro com milhares de tratamento e nunca nada resolveu. Você vai, equilibra tudo aquilo ali e o paciente vira e fala: minha gengiva nunca parou de sangrar e agora não sangra mais. Então é a gente avaliar, a gente precisa avaliar como um todo. Quando um paciente fala para mim que a unha dele ou a unha dela desfolha igual um salgadinho folhado, ela está me falando de mandíbula, ela está me falando de cálcio sendo perdido. Quando um paciente chega para mim, uma paciente chega para mim e fala: doutora, eu acabei como mulher, eu não tenho mais libido, eu não tenho mais vontade, eu não tenho isso. Gente, quando uma mulher relata para mim que a vagina tá seca, essa boca tá seca. Essa boca tá seca. Então tá tudo interligado, não tem como desconectar. Não é que eu queira saber como está a lubrificação da paciente, mas quando ela fala sobre isso, ela traz para mim uma informação sobre a boca, porque todo mundo sabe falar da dor no ombro, da dor no pé, da dor na coluna, do cabelo que cai, do olho que coça, da pele que tá seca, do melasma no rosto, mas quase ninguém sabe falar da boca. Minha boca? Não, minha boca tá ótima, doutora.
A boca é só a cada Até as 6 restaurações meses e boa. quando vai, entende? E aí quando a gente vai e explica sobre esse tártaro que sempre está aí, né? Da mesma forma que existe a pedra na vesícula, que existe o mioma, que existe o nódulo na mama, tá lá o tártaro nos dentes. A gente está falando da mesma coisa. Então é só a forma a qual eu trabalho para diagnosticar, não que isso precise ser uma metodologia copiada, mas é a forma com que eu trabalho com meridianos. O cirurgião dentista que quiser uma consultoria com a doutora Renata, para atender o paciente de forma mais humanizada, em quanto tempo ele consegue já, dar essa devolutiva para o paciente? Débora, depende do cirurgião dentista, depende do quanto ele já é capacitado nessa área ou o quanto ele está começando nessa área. Isso demanda a gente compreender o quanto esse dentista ele já sabe e o quanto ele também está comprometido para se capacitar. Então, E você a minha vai consultoria, ela acompanhando ele, né, depois vou da acompanhando, entrega ali, conforme vou acompanhando, exatamente. Uma mão junto com a outra. É um colega com um colega. Só que existe uma entrega e uma troca justa, entende? e está sendo bacana essa experiência deles Muito, com essa consultoria, muito. com As EA, como que devolutivas está são sendo? excelentes. As devolutivas estão sendo excelentes. As devolutivas não só dos pacientes, porque tem consultório que os dentistas me solicitam para ir presencial até eles, para não só fazer uma consultoria com ele, mas com toda a equipe. Então, a última que eu fiz, eu fiquei quase um mês e meio com ela. Então, é uma clínica grande, com vários profissionais. Então, todos passaram por mim, da secretária até a faxineira. Porque tudo é uma equipe, tudo é ambiente. A gente precisa estar conversando a mesma língua, falando sobre as mesmas coisas. Está dentro de um ambiente onde todos desejam a mesma coisa: o bom tratamento, o bom recebimento e a boa devolutiva a cada paciente que entra. Então a gente faz um apanhado geral de tudo, mas foca na maior dificuldade. Essa em específico, ela tinha uma dificuldade gigante de cobrar. Ela tinha uma tendência a achar que tudo iam achar que ela era cara, que ela era exploradora, que ela coisas que a gente já escuta desde que nasce, que dentista é caro, né. Uhum. Então ali a gente foi entendendo, de onde isso veio e como que a gente poderia estar fazendo para que essa dificuldade dela fosse retirada dela e passada para alguém que não tivesse esse problema. Então, a gente foi ali fazer. Ela falou, eu estive com ela essa semana, né, para poder entregar uma outra IA que ela me solicitou, e ela virou para mim e falou assim: Rê, o meu ganho já triplicou em menos de um mês. É Ah, legal. impressionante. E não é sobre preço, é sobre valor. Porque você vê, as pessoas estão muito viciadas no que eu entrego no Instagram, no que eu gravo, no que eu tô falando. Mas é a tua entrega ali com aquele paciente que senta. Você está no Instagram lutando para ter mais paciente. Mas e quando esse paciente chega? Qual é a tua devolutiva para ele? É só um orçamento? Ou é o valor da tua entrega? Então é isso que Sim. eu me prendi, sabe? É esse o legado que eu quero deixar. Que o dentista ele consiga entregar tudo aquilo que de fato ele sabe, mas dentro de uma consulta, mesmo que seja uma consulta, que aquele paciente saia e não volte, mas ele pelo menos ele vai sair e falar: eu tive um profissional que me falou o que ninguém falou. E ele acaba voltando, uma hora ele volta. Eh, qual que você acha que essa tendência vai crescer na odontologia? O que que a odontologia tem para o futuro? A odontologia do futuro será cada vez mais digital, Débora. É um caminho sem volta. Ela vai ser cada vez mais digital, cada vez mais integrativa e cada vez mais humanizada. A tecnologia, ela não substitui o dentista, mas ela potencializa a nossa entrega. Isso é fato. Os pacientes, eles vão escolher, Débora, não só pelo preço mais, mas quem faz ele sentir mais confiança, segurança, transformação de vida.
E é isso que eu quero deixar como legado, uma odontologia que valoriza o profissional e honra o paciente. Uma odontologia onde a ciência, a tecnologia e a humanidade caminham juntas. O paciente que quer se consultar com a doutora Renata, saber um pouco mais sobre isso, onde que ele te encontra? Pode me encontrar no Instagram, doutora.renata.cd, de cirurgião dentista, CD, ou pelo WhatsApp. O seu WhatsApp já está no seu Instagram. Sim, Tem alguma outra mensagem que você queira deixar para as pessoas com relação a bem-estar, à saúde? sim. Tentar buscar profissionais que realmente te olhem como um todo, do que você precisa. Mais de 90% da população hoje respira pela boca. Tem ronco e o ronco é um motivo de piada. Tem apneia e as pessoas brincam. Nossa, parece que está morrendo. Mas ninguém vai a fio para ver sobre isso. Poucos cirurgiões dentistas dão atenção a essa patologia. Muitas das vezes os nossos pacientes roncadores são tratados com otorrinos, com CPAP, sendo que o CPAP é único e exclusivamente um motor onde joga oxigênio para a pessoa não morrer quando ela tem apneia. Por quê, Renata? Porque o tratamento da apneia é feito através da boca, através de um tratamento miofuncional. Então, quando a gente entrega para o paciente a causa, mas a gente trata na raiz, é outro tratamento. É uma possibilidade de retomada de vida. Então, o que eu deixo para o paciente é, se você realmente deseja se tratar, se você realmente se vê como prioridade, como a pessoa mais importante da tua vida, e você realmente tem vontade de entender o que você passa e buscar uma solução para isso, aí o lugar é numa odontologia, numa medicina integrativa. Não tem outro caminho. Muito bacana. Obrigada, né, por você voltar aqui, sempre trazendo novidade na odontologia, né, agora com a Eu que consultoria, agradeço. inteligência artificial. Vou deixar os seus contatos aqui na descrição. E para quem chegou aqui até Tá joia. agora, sigam a doutora Renata no Instagram, @doutorarenata.cd. E lá também tem bastante conteúdo, ela sempre está por ali falando, Não começando, tanto quanto deveria, a né? melhorar isso aí, né, doutora? E também pode chamar ela no Sim, direct, sim, ali no WhatsApp, que ela está sempre sim, disponível. sim, E sempre que tiver sim, novidade, sim, com volta aqui. certeza. Tá joia, combinado. Um beijo grande para todos. Obrigada pela Tchau, atenção. tchau, gente.